18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os destaques principais do programa de hoje. Autoridades médicas alertam para as dificuldades com a Ômicron da Covid-19 nas 2 próximas semanas. Aqui na Paraíba, o secretário estadual de saúde, Dr. Geraldo, para a Covid-19 e já está em isolamento. Pelo mundo, a Austrália registra recorde de morte. Ele seja levado ao hospital. Bolsonaro pega ar com as críticas do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O Cidade em Revista está no seu celular, no seu rádio, seu tablet e seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 na Paraíba. Quer ouvir mais de 100 mil rádios em seu celular? Então instale o aplicativo Radiosnet. Acesse radiosnet.com e tenha gratuitamente o melhor e mais rápido aplicativo para ouvir rádios em seu celular. Baixe agora em radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048.
99971-4048. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O verão está chegando e a gente precisa falar sobre proteção. A pandemia não acabou e as máscaras e o álcool gel ainda são fundamentais. Mas o que também não pode faltar é o protetor solar. É ele que ajuda a reduzir as chances de câncer de pele, responsável por 1/4 dos tumores malignos no Brasil. Verão protegido é mais divertido. Uma parceria Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Boa noite, minha gente, saudações, minhas amigas, saudações, meus amigos, espero que todos estejam bem. Aqui nós estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora, espaço aberto para as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Percebo aqui que tem muita gente no Radiosnet nos acompanhando agora e o chamado painel da emissora nos mostra os pontinhos no mapa do Brasil por onde as pessoas estão nos acompanhando. Há muita gente aqui na região de Campina, na Paraíba, no restante do Nordeste e também no Sudeste. Tem 2 pontinhos ali na região Norte, tem vários pontos no eixo Rio-São Paulo e 2 pontinhos que eu vejo agora no mapa dos Estados Unidos, o que significa que nós estamos sendo ouvidos também além fronteiras. Muito obrigado a todos pela companhia, boa noite.
Aqui pelo WhatsApp, Marcelo, boa noite. Marivaldo no Catolé, Sueli Farias, Alexandre Moura, Herculano Filho em Brasília, Dr. Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do Estado, que testou positivo para a Covid-19, está em isolamento em João Pessoa nos acompanhando. Meu amigo Dão Camelo, lá em Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Marcos Farias, Soldado Teixeira, Marcos Farias de Esperança, acaba de entrar também e de marcar presença, respondendo a nossa chamada. Antônio Clemente é outro que já está também nos ouvindo. E no Facebook, muita gente, Fefé Cavalcante, Lídio Meira, Ivandro Neto, Basílio Neto, salvo engano, é filho do meu amigo Tião Lima. Saudações, um abraço, boa noite. Wilson Siqueira, saudações. Dr. Gildo Lima do Nascimento e tantos outros amigos que fazem questão de reportar que estão nos ouvindo. Olha, o assunto da abertura do programa de hoje foi trazido por um ouvinte que me questionou, fazendo algumas reclamações e externando uma espécie de lamento. E eu, dentro dos meus conhecimentos, eu vou tentar esclarecer, porque esse assunto eu acho que serve para qualquer pessoa. Faleceu uma pessoa da família desse meu ouvinte, foi vítima de uma violência, foi assassinado e tal. E o corpo, nesses casos, tem que ser levado ao Instituto Médico Legal. Algumas pessoas não entendem. Mas por que levar? Já está morto aqui? Não. A lei brasileira, Emanuel Erivan, manda que nesses casos e em outros, onde as autoridades policiais suspeitem que possa ter havido algum tipo de violência, o corpo seja levado para o exame de necrópsia, autópsia, necrópsia e outras denominações que são dadas. Isso é lei, não é o policial que está inventando, não é o delegado de polícia, não é o perito, nada disso. É a lei brasileira que manda levar. O que foi que aconteceu nesse caso aqui, relatado pelo amigo ouvinte? A pessoa foi morta, parece-me que num sábado à noite, e a liberação do corpo só aconteceu no domingo, quase que à noite, à tardinha, praticamente 24 horas depois do acontecimento. E a pessoa esbravejou reclamando porque demorou muito, que é uma irresponsabilidade, que não tem médico e o perito e não sei o que e tal. Eu compreendo tudo isso porque não é de hoje que eu acompanho casos assim, de pessoas conhecidas, famosas, de famílias que têm sobrenome famoso e de pessoas pobres. O procedimento é o mesmo, não tem como haver essa mudança. Meu amigo Juscelino Salles, Josa da delegacia, mandou mensagem ontem, eu só vi depois do programa, mas esse procedimento tem que acontecer. E o que é que ocorre às vezes? A demanda é grande em determinados dias. Tem dia que você chega na unidade de medicina legal, que hoje chama-se NUMOL, aqui na Paraíba, e não tem nenhum corpo. O pessoal está lá esperando que alguma coisa aconteça. Tem o plantão, a escala de serviço, médico, legista, necrotomista, auxiliar disso, daquilo, está todo mundo ali. Tem dia que chegam 5, 6, 8, 10 corpos. E tem que fazer de um a um. E aquilo ali é um trabalho que não é para fazer, como dizia Juarez Amaral, nos joelhos não, Marcos Soares. Boa noite, meu radialista predileto, diz ele aqui. Isso é coisa de quem gosta do outro, hein? Eu sou apaixonado por você sabe disso, e eu sei que você também é por mim. Mas nós dois somos, como é que a gente diz hoje para não ferir susceptibilidades? Nós somos heterossexuais, eu sei que você gosta da Vavá, e eu do lado de cá também gosto de mulher, mas isso não impede de um homem gostar de outro, de uma mulher gostar de outra. Nós temos os nossos amigos, e eu gosto de todos, indistintamente. Marcos Soares é uma dessas pessoas queridas da minha vida. Então, muitas vezes, voltando ao tema, morre alguém, é preciso que a polícia leve para o Instituto Médico Legal ou para o NUMOL. Aí o que é que acontece? Chega lá, tem 8 corpos na frente, na fila, para fazer a necrópsia. E aquele médico já está ali, às vezes, exausto de tanto trabalhar, o médico legista, e abre. Eu já assisti necrópsia, eu sei como é, porque eu quis ver isso, eu quis conhecer um corpo humano por dentro.
Fiz matéria lá no IML, quando era ainda em Bodocongó. Wilson Ramos, de saudosa memória, era o diretor do Instituto Médico Legal aqui em Campina Grande e permitiu que eu fosse com a equipe da TV Borborema fazer uma matéria lá dentro. E eu fui, o médico permitiu, sei tudo como é. Como é que abre o corpo, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Olhei tudo. E demora, não é um trabalho fácil. É um trabalho penoso, é um trabalho, meus amigos e minhas amigas, insalubre. É um trabalho que não é para todo mundo e dependendo dos ferimentos causados àquela pessoa que morreu, aí é que o trabalho é demorado. Porque o médico precisa fazer um trabalho circunstanciado e depois elaborar um relatório explicando naquele desenho que tem no papelzinho lá do corpo humano, uma figura representando o corpo humano, ele tem que assinalar cada ferimento, o que foi que causou, que órgãos foram atingidos, etc. e tal, e dar a causa mortis. O principal é isso. Enquanto isso, os parentes estão lá fora, Ivandro Lima, chorando, entristecidos, comovidos com aquela situação toda, trágica, mãe, esposa, filho, irmão, é uma confusão danada, e os médicos trabalhando. E só libera o corpo depois que o médico está consciente, quando ele tem a certeza da morte, das causas, ou da causa ou das causas da morte daquela pessoa, para liberar. E aí muitas vezes tem todo o preparo do corpo, que a família solicita, e etc. e tal, é complicado. E muitas vezes, foi o caso desse meu amigo ouvinte hoje, as pessoas reclamam. Reclamam e dizem que é uma falta de respeito, que é isso, que é aquilo, mas hoje eu tenho a consciência de que muitas vezes demora, não é porque o médico quer. Quanto mais cedo ele se livrar daquele trabalho, melhor. Mas é penoso, é difícil, é complicado. Outra coisa, esse é um trabalho que não pode ser feito à noite, porque a iluminação noturna é diferente da iluminação natural, diurna. E às vezes o corpo chega lá no finalzinho da tarde, está escurecendo, a essa hora, por exemplo, só vai fazer o trabalho amanhã. À noite é muito complicado para os médicos, porque alguma coisa pode passar sem que ele perceba, algum detalhe. Então, minha gente, eu sei que é ruim, mas é preciso nós compreendermos que isso é o que manda a lei brasileira. Vou dar um exemplo agora para vocês de quanto é diferente em outra parte do mundo. Estudamos isso na faculdade de Direito, né, Ivandro Lima? É verdade, medicina legal. E tem gente que é apaixonada por esse trabalho, por esse ramo da medicina, porque muita coisa pode ser descoberta. Às vezes alguém chega e diz, fulano estava dormindo, morreu. Diz que é morte natural. E quando o médico legista vai lá e examina, aí vê que foi dado veneno àquela pessoa, ou que ela própria tomou veneno, ou que houve um esganamento, alguma agressão física que ocasionou a morte. Olha, é complicado, muito complicado, mas precisa ser feito. Agora, o que é que eu vou dizer a vocês aqui? Outra pessoa, um certo dia, também me reclamou que quando chega na central de polícia para fazer um boletim de ocorrência, demora também e tal, e tem que ser o delegado, e quando vai lá para ser arrolado como testemunha, é outra demora e tal. É também a lei que manda fazer assim. Nos Estados Unidos, se você não sabe, não existe a figura do delegado de polícia. Não existe delegado de polícia. Não existe escrivão de polícia nos Estados Unidos. O policial, seja ele municipal, estadual, do condado ou policial federal, ele é o responsável por uma ocorrência, por exemplo, ele efetua a prisão e ele próprio, com o sujeito preso, algemado ali, perto dele ou longe dele, num canto lá qualquer determinado para isso, ele, o policial, vai elaborar um relatório enquadrando o sujeito de acordo com aquele crime que ele cometeu na lei existente naquele estado, naquele condado. É ele que faz tudo. Aqui o policial militar prende alguém, precisa ir para a polícia civil, entregar ao delegado, não é assim? E o delegado, com o escrivão e com aquele pessoal da polícia civil, vai fazer o seu trabalho para depois enviar esse relatório, junto com o sujeito, ao juiz para a audiência de custódia. Os Estados Unidos não tem isso. Prendeu, foi flagrante, foi. Elabora-se o relatório, enquadrando o sujeito na lei tal, artigo tal, 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 e remete-se para a corte, remete-se para o Poder Judiciário, que é quem vai julgar e sentenciar aquele infrator.
Às vezes o policial é convocado para uma audiência a posteriori, mas naquele momento não. Está preso e acabou a história, foi o flagrante, é assim. Então, minha gente, eu precisava fazer esse esclarecimento para que vocês saibam como é que a coisa acontece. É muito fácil criticar. A coisa mais fácil do mundo é você apontar defeito em alguém, é você apontar falhas, é você criticar um determinado procedimento, porque normalmente as pessoas querem que seja do seu jeito. E não é do jeito que a gente quer. É do jeito que alguém escreveu lá no papel. É do jeito que está na legislação. Eu tenho uma pessoa conhecida que foi policial militar em São Paulo. Oficial da Polícia Militar de São Paulo. Formado na Academia do Barro Branco. Quem conhece São Paulo sabe dessa instituição respeitável sobre a qual eu estou falando. E essa pessoa depois pediu baixa, ainda no começo da carreira, como oficial aqui no Brasil, e foi embora para os Estados Unidos e hoje é policial no estado do Colorado, numa cidadezinha pequena que fica na área metropolitana de Denver. E vez por outra eu converso com essa pessoa que me conta como é que as coisas acontecem por lá. São 6h22 na Paraíba, você está acompanhando a Cidade em Revista. Meu amigo Alexandre Gomes, lá do Amapá, ontem me mandou algumas coisas interessantes. Outro dia ele fez também uma abordagem sobre aquela notícia de que Johnny Wayne era gay, só divulgada anos depois da sua morte, né? Que entristeceu muito o companheiro Humberto de Campos. Mas Humberto, naquela época, Alexandre, não tinha a possibilidade de informações que nós temos hoje com a internet, com o Google, com tudo isso. Então não teve nem como consultar. Ele soube e ficou triste e tal e tal. Ele ontem mandou também uma epístola sobre a questão dos olhos dos felinos. Ele disse que, na verdade, a lua e a maré não interferem no tamanho da pupila dos felinos, os olhos dos gatos, dos leões, dos tigres e tal, especialmente a íris do animal. Na verdade, o que faz a íris mudar de tamanho é a luminosidade do ambiente. Um ambiente claro, a íris do felino fica parecida com a linha vertical, tracinho de cima para baixo, né? Já à noite, dentro de casa, a íris fica grande e arredondada. Mas isso também acontece com todos os outros animais, diz ele. Está feito aqui o registro. Se não me engano, diz ele, sobre Fausto Silva, aí já foi falando sobre a estreia do Faustão ontem na TV Bandeirantes. Começou com Perdidos da Noite na Record nos anos 80, antes da Igreja Universal ter comprado. Nessa época, Silvio Santos era dono de metade da Record. Eu já alcancei Bandeirantes, o Faustão. Eu lembro dele no Perdidos na Noite, na Bandeirantes. Na Record não sabia. Conheci Faustão no rádio e depois já na Bandeirantes. E ele acrescentou ainda, o Alexandre aqui, que apresentar o Big Brother é um bom negócio. São 4 meses de trabalho intenso, pois o apresentador tem que se dedicar mesmo àquela atividade, mas no final ganha-se milhões. No último ano em que Pedro Bial comandou o Big Brother, Araújo Neto, você que é Big Brodeiro, ele ganhou 4 milhões de reais. Tá certo. Muito bem. E hoje o Alexandre mandou aqui o que, meu Deus, tem uma outra mensagem dele chegando sobre a família Barbalho, lá no Pará. Meu Deus do céu, aquela família é complicada, viu? Aquela família é complicada. Por isso a família Barbalho se mantém no poder. Helder Barbalho, que é o governador do estado do Pará, criou programas sociais parecidos com os do governo federal. Tem Bolsa Estudante, tem Vida Melhor Pará e tem o Vale Gás. E o estado tendo um banco, claro que lá existe o Banco Estadual, que é o Banco Pará, fica mais fácil ainda. É assim, né? Você tem as suas ferramentas e usa as suas ferramentas. Meu amigo Afonso Marreiro, saudações Afonso. Jeane Lucena, boa noite. Fefé Cavalcante, já registrei a sua presença na folha de chamada. Marcos Soares disse que eu não enrolasse muito, estou dando uma de Rolando Lero.
E Emanuel Erivan disse que eu deixasse isso para lá, tá certo. Lembra de Dr. Lindbergh Martins de Oliveira? Para os amigos, pega de Manuel da Carne de Sol. Pega, que morreu muito jovem, né? Infelizmente, nos deixou. Aí a gente estava, na época, tinha uma reunião toda noite na cantina de Manuel. Juízes, que atuavam aqui em Campina Grande, no fórum, promotores de justiça, bancários, Geraldo, na época era gerente do Banco do Brasil em Boqueirão, e jornalistas, radialistas. E eu estava nessa roda, quase toda noite eu ia, era um papo bom danado. Ninguém bebia quase nada não, era, o Humberto ficava lá tomando o Bacardi dele, mas a gente ficava tomando um refrigerante, um suco e vendo o Jornal Nacional e depois a novela, era nos tempos das boas novelas. E certa vez chegou um colega de rádio, na porta da cantina assim, ele parou, deu uma olhada, dando uma olhada no ambiente para ver se como é que estava para poder entrar. Aí o doutor Lindbergh viu, aliás eu mostrei, digo, ó, fulano está chegando ali. Aí o doutor Lindbergh olhou, tinha pouca gente na cantina e todo mundo era conhecido. Aí Lindbergh gritou: boa noite, heterossexual. Aí esse colega de rádio, viu, formado em comunicação social. Aí disse: eu mesmo não, podem ser vocês aí. Meu amigo, foi uma gargalhada geral nessa mesa, que a gente emendava 3, 4 mesas para caber todo mundo. O cara não sabia o significado da palavra. Aí disse: vocês aí podem ser, eu mesmo não. Tá certo. José Milton Porto, boa noite. Eu confesso a vocês que continuo preocupado com a história da Covid-19 e frequentemente, ou melhor, presentemente, como dizia Aldorico Paraguaçu, com a tal da variante Ômicron. Dr. Geraldo Medeiros, secretário estadual de saúde, testou positivo hoje para a Covid-19. E Dr. Geraldo tomou 2 doses de vacina. Não tomou a terceira ainda, não chegou o tempo dele tomar a terceira. Mas tomou 2 e pegou a doença. Vocês estão vendo como é que é? Tem aqueles argumentos aos quais eu já me referi aqui, de gente que diz: não toma esta porcaria desta vacina não, porque vacina é para você tomar e não ter a doença. E essa você toma e pega a doença. Então eu não vou tomar. Bom, a questão é sua, o raciocínio é seu. Mas a história é que essas vacinas que previnem para você não ter a doença, meu amigo Beto deve estar em Fortaleza, Ceará, elas foram desenvolvidas em 3, 4, 5, 6 anos de estudo e de testes exaustivos, melhor colocando. Testes demorados em animais, depois em seres humanos. Aí não dava certo, mudava, fazia isso para lá e para cá. Josafa Fernandes, confirmando a audiência lá em Guarabira. E essa vacina agora da Covid foi feita às pressas, nos joelhos, em 6 meses. Porque morrendo gente demais e, né, tem que inventar uma vacina. Tá? E os testes estão sendo feitos na gente. E o que é que os médicos dizem e disseram lá atrás para a gente entender? Agora tem gente que não quer entender, o que é que eu vou fazer? Eles disseram o seguinte: olha, mesmo você estando vacinado, você vai pegar essa doença. Agora, os sintomas serão leves. Não precisará estar internado, não precisará ser entubado, não precisará de respiração artificial. Isabela e Bebeto lá em Cuité, e Assis Amorim também entrou aqui respondendo presente ao nosso programa. Então é preciso que a gente entenda isso. Vacina, remédio, medicamento não é como um sanduíche que você chega no restaurante, aí o rapaz, a mocinha, a garçonete, o garçom, alguém chega e você diz: eu quero um bauru. Aí o cara grita: Assis, sai um bauru. Lembra do restaurante do Joca? Assis, sai um pernil. Aí com 2 minutos lá vem o sanduíche pronto, quentinho na chapa, gostoso para você comer. Isso precisa de, meu amigo, estudo, laboratório, tubo de ensaio, teste, experiência. Não é fácil. Aí fizeram com a doença, matando meio mundo de gente, como dizia minha avó, e estão vendo se dá certo. Essa não deu, vamos melhorar aqui. Isso aqui tem um vírus inativado, essa aqui tem não sei o que, DNA, RNA, entenderam? Tá desse jeito. Ivandro Lima diz até aqui assim: se não tivesse essa vacina, no mínimo tinham morrido 5 milhões de pessoas pelo mundo afora.
Ruim com ela, com essa que nós temos hoje, com essas que nós temos, porque tem mais de uma, pior sem elas. Teve gente que tinha tomado 2 doses, pegou a doença e morreu. Por quê? Estava com a imunidade baixa, por causa de um médico em João Pessoa. Então, todos nós estamos correndo esse risco, porque não tem certeza de que vai imunizar você para não ter a doença. Ora, os médicos hoje não sabem sequer quanto tempo dura o efeito dessa vacina no nosso organismo. Eu que tomei 3 doses. Hoje teve um médico que me disse, olha, a 3ª dose tem uma duração de 5 meses. É o que ele pensa. Aí você conversa com outro médico e diz, não, ninguém sabe. Daí porque vão inventar a 4ª dose, a 5ª dose, até que descubram, se é que vão descobrir, uma vacina que evite que você tenha a doença. Essa é a grande sacada. É possível que descubram uma vacina, como tem a da paralisia infantil, como tem a do sarampo, de qualquer luxo, essas doenças todas aí, que a gente sabe. Ou um medicamento, para quando você adoecer, tomar e não precisar ser entubado e ir para UTI. Entenderam? Esse é o mecanismo. Porque se fosse um negócio que fosse 100% garantido, o secretário de saúde não ia adoecer. E doutor Geraldo, vocês sabem, está para lá e para cá usando máscara, estava em Lucena ontem, vai para o Sertão, vem para o Cariri, vem para Campina, vai para lá e para cá, o tempo todo tendo contato com pessoas que podem estar infectadas, porque tem muita gente que está doente e não sabe. Foi para a festa, foi para o festa verão, aí pegou, não sente nada, mas chega em casa, passa para o pai, para a mãe, para o irmão, para a avó, para o tio, é desse jeito. A gente tem que entender que é assim. Enquanto a gente não entender, essas dúvidas vão pairar e as discussões vão acontecer e as desinformações também. Olha esse caso lá de Lucena, das crianças. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho, porque como eu disse aqui várias vezes e falei isso hoje na televisão, vocês vão ouvir daqui a pouco, meu amigo, um prefeito de uma cidade não saber que vacina de adulto não pode ser aplicada em criança. O secretário de saúde do município não saber disso. A enfermeira-chefe, a que foi aplicar a vacina, ninguém sabia disso. E esse povo que mora nesse lugar, não tinha ninguém ali ouve rádio, nem assiste televisão, para saber que não existia vacina ainda para criança. Não, traz a gurizada para vacinar. Aí leva e bota para vacinar. É uma desinformação, uma coisa horrorosa. Informação hoje, nas nossas vidas, é algo essencial. Nós temos que estar informados para o nosso bem. Hoje uma pessoa, na minha convivência, chegou e disse, eu quero tomar a vacina da gripe. Aí eu disse, olha, a vacina da gripe foi lá no começo do ano e agora não é época da vacina da gripe. Vai ser entre março e abril. Ah, eu queria hoje. Você queria, mas não tem. Porque existe o tempo. Ah, eu não sabia. Aí eu disse, você não sabia porque quando vai começar o jornal, você sai de perto do televisor, que eu já vi. Quando é a novela, você fica perto. Quando é Silvio Santos, quando é Eliana, quando é não sei quem, Ratinho, aí corre para perto do televisor. Mas quando vai começar uma informação que pode tirar dúvida e esclarecer o mundo de hoje como está, aí você sai de perto da televisão. É por isso. Então deve ser por essas situações que eu revelo aqui que muita gente hoje não sabe o que acontece no mundo. Inclusive gente da imprensa. Eu não consigo entender, Tony Helison, que está também em Fortaleza, como é que o sujeito é da área de comunicação, homem ou mulher, moço ou rapaz, e quando vai começar um noticiário importante do seu estado, do seu país ou do resto do mundo, essa pessoa corre e não quer assistir, não quer saber. Do que qualidade de jornalista ou de radialista vai ser uma dessas pessoas? Terá informações para passar para os seus ouvintes, mas não vai ter mesmo. Conheço profissionais do rádio, da televisão, da imprensa que são profundamente bem informados. Sargento Letícia. Por quê? Porque investem na sua profissão, investem na sua atividade, conversam com pessoas de outro mundo para saber como é que a coisa acontece. E chegam para os seus ouvintes, para os seus leitores, para os seus telespectadores e contam o que está passando no resto do mundo. Outros, entretanto, não sabem o que acontece, nem no bairro onde moram. Já expliquei para vocês que eu trabalhei com gente de rádio que chegava 9 horas da manhã e não sabia que dia era, em que dia estava. Colega, que dia é hoje? Aí, peraí, não tem calendário na sua casa, não sei se você está areado, é? Minha avó dizia que o sujeito estava areado. Você está dormindo, já acordou, você não sabe que dia é hoje? Não, sei não. Aí 3 cigarros um atrás do outro, olhando para cima, quer dizer, gente que vive assim anestesiada, sabe, no outro mundo. Aí não dá, né, doutor?
você tem que inventar outra profissão. Agora, para viver nesse mundo aqui em que eu vivo, sobreviver dele, ganhar algum dinheiro, ou você procura ser bom no que você faz, ou não vai escapar nunca. Você já imaginou, vou dar um exemplo aqui dos meus amigos dentistas que não se aborreçam comigo, nem Dr. Gil, nem Dr. João Lucas, nem Pedro Paulo, nem Luiz Carlos Gomes do Ó, todos os que eu conheço. Um dentista com fama de que entroncha a boca do cliente, você vai nunca na cadeira de um homem desse? Mas não vai de jeito nenhum. Tem outros que você escuta assim, rapaz, eu fiz um tratamento ali com o Dr. Gil do Lima do Nascimento, nem senti, quando eu menos esperei, eu já tinha tirado o dente, já tinha feito a restauração, já tinha feito o canal, porque são profissionais dedicados, que estudam, que investem na profissão, que compram bons equipamentos, que participam de congressos, de simpósios, de encontros, de discussões. Muitos são professores universitários, entendeu? Então, são profissionais que você vai com total confiança, acredita no que ele diz e no que ele faz. Na comunicação é do mesmo jeito. Não tem coisa melhor para um jornalista do que alguém chegar, não, foi fulano de tal que deu essa notícia, eu acredito porque foi ele. Outros, quem foi que disse? Meu Deus, isso aí não dá uma dentro. Eu já escutei isso de muitos colegas. Isso aí vive num mundo de ilusão, sabe não. Aí algum ouvinte pergunta alguma coisa, o cara diz, eu vou consultar aqui, nunca sabe. Nunca sabe. Já notaram que tem uns programas de manhã, aí alguém liga ou passa um zap, hoje tem muito isso, né? Olha, eu queria que você me dissesse isso. Aí eu vou consultar aqui, aí nem responde. Termina o programa e ficou para lá, porque não sabe. Aí eu lembro do companheiro Abílio José. Abílio certa vez disse no programa dele, não, radialista não tem a obrigação de saber tudo, não. Não tem a obrigação de saber tudo, porque ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo nesse mundo. Ser humano não sabe tudo, ninguém. Agora, você tem a obrigação de ser bem informado. É o mistério da sua atividade, da sua profissão. Você tem obrigação de saber pelo menos o básico e de estar antenado com o mundo contemporâneo para você desempenhar um bom papel e se quiser ganhar dinheiro. Porque se a fama de mal informado se espalhar, quem danado vai querer lhe escutar ou ler o que você escreve ou assistir o que você fala na televisão? Ninguém. Ivandro Lima, enquanto quem transmitiu o vírus para ele ficou assintomático, o doutor Geraldo, naturalmente. É verdade. Porque muita gente não sente nada. Muita gente não sente nada. São 18h39 na Paraíba. Vou dar dois exemplos aqui que outro dia eu conversei com o Dr. Gildo Lima do Nascimento sobre isso. O Dr. Gildo fez durante muitos anos aqui em Campina Grande o que se chama de odontologia pediátrica. O que é isso? É você tratar da dentição, da dentadura de criança. Tem coisa mais complicada? Porque menino, quando chega, já se assombra e vai abrir a boca e vê aquelas ferramentas lá de trabalho, os instrumentos. Se você não tiver toda uma técnica para fazer com que a criança não tenha aquele pânico, não se assuste com nada daquilo, você vai conseguir fazer com que a criança deixe você fazer uma limpeza, você examinar os dentes, se tem alguma cárie, alguma coisa, não é assim? E tem toda uma técnica para isso, que nem todo mundo adquire essa técnica, essa qualificação, e a maioria das pessoas não quer fazer isso, porque dá muito trabalho. Não é para todo mundo. O doutor Gildo até me disse que não está mais fazendo. Mas ele disse que tinha criança que ele atendia, que o pai ou a mãe ou quem levava ao consultório imaginava que a criança fosse dar o maior trabalho do mundo. A criança saía de lá, amiga de Gildo, e queria voltar. 2, 3 dias depois, quando estava em casa, mamãe, quando é que eu vou para o dentista de novo? Queria ir. E tão legal que achou. A mesma coisa acontece, meu amigo Marcelo Robson Vitorino, deve estar em Remígio agora, com barbeiro, cabeleireiro, que a gente chama hoje. Hoje em dia, você chamar o cara de barbeiro, ele não gosta muito não, é cabeleireiro. Pergunta ao Nildo, pergunta a Benício, os que eu conheço aqui em Campina, meu amigo, tem menino que quando vai, a mãe ou o pai leva alguém para... É um escândalo. Mas tem profissional da tesoura que tem toda uma técnica para distrair o menino, para animar, conta uma coisa, dar um docinho, dar um presente aqui, né, Luiz, 10 anos? Daqui a pouco o guri acha a coisa melhor do mundo, quer ir toda semana cortar o cabelo.
tudo depende do profissional. Araújo Neto está aqui, conversando comigo pelo Facebook. É verdade. Ele diz: a culpa de tudo isso é de Wilson Siqueira. Sobrou para você, viu, Wilson? O Wilson agora me passou uma foto de Juliette, que participou do Big Brother. Aí disse: acabei de mandar essa foto para Araújo Neto, que está presidindo agora o fã-clube de Juliette, aqui em Campina Grande. Juliette tá babalu, viu, Araújo? Riquíssima, milionária. Às 18h41 na Paraíba. As autoridades médicas estão alertando para as 2 próximas semanas. Eles acham que é exatamente aí que virá o efeito mais, digamos, devastador da variante Ômicron e das farras de fim de ano. Os casos de pessoas testando positivo são inúmeros. Como diz um amigo meu, pipocou de novo, bombou. Agora, é verdade que nem todo mundo que está sendo infectado pela Ômicron está ficando internado. Mas o que é que nós estamos vendo hoje no Brasil todo, de ponta a ponta? É gente nas filas para testar. O sujeito com medo começou a tossir, tosse seca, espirrando, nariz escorrendo. Aí não sabe se é gripe, a HT3N2 que está aí, que é uma nova variante também da gripe, né? Da influenza, ou se é a Covid. Hoje, filas no Rio de Janeiro, filas em São Paulo, filas em João Pessoa, filas em Cabedelo. Aqui em Campina, a informação que eu tenho é de que nas UPAs e no Pedro I, e o povo tudo correndo para fazer exame também, querendo saber se está com a Covid ou não. Não pensa nisso na hora de ir para a farra, né? Só pensa depois, quer saber se está com a doença ou se não está. E, minha gente, quando eu olho para o mundo, eu vi hoje que a Austrália, onde estava aquele tenista Djokovic, né, que voltou para o país dele, para a Sérvia, ele foi deportado porque foi para lá sem se vacinar. E na França, as autoridades já disseram que também lá no torneio de Roland Garros ele não participa se não se vacinar. Então está deixando de ganhar muito dinheiro pela cabeça dura que é. Mas no caso dele, eu já li a respeito, tem questão religiosa, questão da mulher dele, uma seita lá que eles integram, não sei o quê. Não vou entrar aqui nessas discussões. Mas a Austrália está registrando hoje o maior número de mortes desde que a pandemia começou. É bem verdade que morreu e morre pouca gente em comparação, por exemplo, ao que aconteceu no Brasil e ao que está acontecendo ainda. Mas para eles lá é um escândalo. Gilmar Santos, boa noite, está aqui também. Na Inglaterra, a situação é de vaca desconhecer bezerro, muita gente infectada. Se já não bastasse o problema da Covid, tem aquele rolo com o primeiro-ministro Boris Johnson. Eu olhando ontem Boris Johnson, vocês já viram, né? Conhecem a figura, Carlos do Pastel? Aquele cara grandão, né? Inglês, assanhadão, o cabelo dele é assanhado. É o charme dele, né? É jornalista, o Boris Johnson, se você não sabia, fique sabendo. É jornalista, é um cara, aquele jeitão dele e tal, primeiro-ministro, tá lá. Eu acho que Boris Johnson, se não tiver 50 anos, é por aí, 50, 50 e pouco, ou beirando os 50. Vocês já viram a mulher dele ou não? A mulher dele não tem 30 anos, não. É uma menina, tem idade de ser filha. Aí dizem que normalmente o coroão, quando ele está com uma menina muito nova, bonita e carinhosa e jeitosa e cheirosa e gostosa e tudo que vocês quiserem aí, dizem que o cara fica meio abestalhado, né? Então, durante o auge da pandemia no Reino Unido, quando tinha lockdown, estava tudo fechado, ninguém ia para canto nenhum, Evandro Lima, denunciaram que Boris Johnson com a mulher participou de umas festinhas lá, fazia umas festinhas à noite, na calada da noite, como diz um amigo meu. Roberto Leal de Pocinhos também entrou aqui, boa noite. E teve outra festa exatamente quando morreu o marido da rainha Elizabeth. Estava todo mundo comovido, né? O povo que admira a realeza, aquele negócio todo. E ele numa festa lá com a turma.
Então isso vazou para a imprensa e é um escândalo, né? A cultura desse pessoal é uma cultura que o fato desse é imperdoável. É uma transgressão imperdoável, é caso inclusive para pedido de renúncia do cargo de primeiro-ministro, conforme a oposição no parlamento inglês já pediu. Então dizem que ele nem queria ir, mas a mulher dizia, vamos, vamos bem. Aí Boris Johnson, bora, aí ia. Empolgado com a mulher nova, né? E a besta doce lá, vai ver esse negócio de bem, deu uma confusão um dia, viu? Mas isso eu não posso contar aqui, não. Pois bem, mas é um mundo retratado através da Covid-19. Olha aqui, Marivaldo já me responde. Boris Johnson tem 57 anos, tá aqui. Eu pensei essa faixa, né? 50, 50 e pouco. Agora a mulher é bem novinha, viu? Mulher nova, bonita, cheirosa, carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Escreveu aqui o Wilson Siqueira, que também é catedrático nesse assunto, conhece bem. Kennedy Salles está aqui. Será que está me escutando? Eu não acredito. Kennedy Salles, você está perdendo tempo comigo? Ô velho King Sizer, estou com saudade de você. Evandro Nogueira em Fortaleza. Evandro fez uma cirurgia, está tranquilo, se recuperando bem. Eu tenho falado com ele e logo vai vir a Campina Grande para a gente se encontrar e almoçar. É que eu tenho aqui, final de ano, na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, parecia uma manada de elefantes, de tanta gente que tinha na beira da praia só transmitindo corona. Não é assim? Meu amigo, em Parelhas, eu botei no blog ontem, vocês não viram não? Fizeram o, como é que é mesmo, bode, não sei o que lá, folia do bode, Parelhas, aqui no Rio Grande do Norte. Eu passaria Equador, Parelhas, Jardim do Seridó, Caicó. Conheço bem aquela região ali. O trio elétrico arrastando uma multidão nas ruas de Parelhas. Aí o cara que mora lá me passou uma mensagem com as fotos e o vídeo, aí disse, Paulo, e é porque o prefeito é médico, viu? E autorizou fazer essa festa. O povo está brincando. Carlos do Pastel, tomei a 3ª dose agora, mas foi de vacina, né, Carlos? Não foi da brejeirinha do professor Uba, não, né? Você não está doido? 6 horas e 48 minutos na Paraíba. Hoje nós vimos pelas redes sociais um apelo da mulher de Roberto Jefferson, que está preso desde o mês de agosto. Vocês sabem, né? O ministro Alexandre Moraes mandou prender. Não foi julgado, não foi condenado, mas no Brasil inventaram esse negócio de prisão preventiva sem prazo definido. É uma excrescência, né? E se você não está condenado? E se você for inocentado depois? Quem é que vai reparar esse dano da sua prisão? A desmoralização, né? A execração pública. Eu acho isso um absurdo. Porque prisão preventiva sempre teve prazo aqui no Brasil. Aí depois inventaram esse negócio. Não, agora é sem prazo. Quer dizer, alguém pode não gostar de você, não estou dizendo que é o caso lá. Pode ser e pode não ser. Mas digamos que alguma autoridade não gosta de você, aí decreta a sua prisão preventiva, como diz um amigo meu, sine die. Ele queria dizer sine die, né? Sem prazo de validade. Aí você fica lá o resto da vida, prisão preventiva, sem ter sido julgado, sem ter sido condenado. Pois bem, aí a mulher foi para as redes sociais dizer que o marido está morrendo na cadeia, no Rio de Janeiro. Ele teve câncer, ele tem problemas, não sei se respiratórios, cardíacos, é cheio de doenças. Como dizia Alonso Sapateiro, de saudosa memória, eu sei que os da minha idade conheceram Alonso Sapateiro aqui em Campina Grande. Alonso era meu amigo. E Alonso dizia que o sujeito tinha 25 doenças. Ele chegava com a notícia, Alonso era brincalhão, né, cheio de lorotas e tal. Aí ele chegava e dizia, está sabendo que fulano morreu? Não, seu Alonso, eu chamava seu Alonso. De quê? 25 doenças. 25 sim. As 25 não tem... Ele dizia que tinha 25 bichos na roleta. Roleta do jogo do bicho, né? Tem. Do 01 ao 25. 24 é viado, 25 é vaca. Eu só sei dos últimos. Aí ele dizia 25 doenças, não tinha a menor condição de escapar. Valdeir Lira e Guiomar. Pronto. Aí Roberto Jefferson tem negócio de 25 doenças para lá. E aí parece que já tinham feito um pedido, 2 ou 3, e o ministro não tinha, o ministro Alexandre Moraes.
não tinha autorizado que ele voltasse para o hospital, porque no presídio a mulher disse, vai morrer. Ela foi para as redes sociais e fez um apelo e pediu que o pessoal apelasse ao ministro, e agora à tarde o ministro autorizou, enfim, que Roberto Jefferson seja novamente levado para um hospital no Rio de Janeiro para ver se recupera. Na última vez, vocês lembram que ele fez um vídeo, né? Porque Roberto Jefferson é rebelde. Ele estava internado, desculpem, e gravou um vídeo criticando o ministro, chamando de Xandão, aquele negócio todo. Aí o ministro pegou mandou voltar para a cadeia e estava mandando apurar quem tinha emprestado um celular para ele no hospital, porque estava proibido de pegar em celular. Mas Roberto Jefferson foi liberado para deixar a prisão e ser transferido para um hospital. Ele está preso desde agosto e apresentou nos últimos dias sintomas respiratórios, problemas respiratórios e também febre muito alta. O despacho do ministro diz assim: autorizo a saída imediata e temporária de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do estabelecimento prisional para a realização de exames indicados por sua médica particular. De acordo com o documento, ele deve ir para um hospital, não sei se é o Hospital São Vicente, que fica lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Jefferson deverá ser acompanhado por escolta, olha só, e retornar à cadeia após a realização dos exames, sendo permitido o seu contato somente com a equipe médica e de enfermagem e com mais ninguém. Está vendo aí? A defesa pediu essa transferência no dia 11, hoje é 18, né? Uma semana. O ministro pediu a manifestação do diretor do Complexo Penitenciário de Jericinó, lá em Bangu, e em nova manifestação os advogados de Roberto Jefferson informaram que ele tem sintomas de início de trombose. Ana Lúcia Jefferson, mulher de Roberto Jefferson, gravou um vídeo fazendo um apelo às autoridades para que o marido fosse transferido imediatamente devido às condições de saúde. Na gravação de 35 segundos, ela chora e diz que o marido pode morrer a qualquer momento. Estão vendo aí? É negócio danado, né? Ele já foi internado 2 vezes, na verdade, desde agosto. É sim, tá certo. São 18h53, faltando 7 minutos para as 7 horas agora. Vocês sabem que boa parte do eleitorado de Jair Bolsonaro imaginou que quando ele assumisse a presidência da República, ele fosse fazer tudo aquilo que ele prometeu na campanha. Liberar porte de arma, baratear isso, baratear aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Muitas coisas que ele prometeu. E o homem não pôde fazer quase nada do que prometeu. Porque vocês sabem, né? Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso está errado. Você tem 5 dias para explicar isso e aquilo. Aí depois você tem 10 dias, você tem 4 dias e tal. Muita gente eleitora do Jair Bolsonaro fica perguntando, mas peraí, esse presidente pode fazer o quê? Porque os outros podiam, e esse não pode? Não é assim? Aí, nos últimos meses, Bolsonaro tem se aproximado de políticos dos grupos que ele já fez parte lá atrás quando era deputado federal. Ele foi deputado 28 anos, 7 mandatos. Conhece as entranhas da Câmara, as entranhas do Congresso Nacional. E precisou se aliar a pessoas, a políticos, a partidos, a grupos, que ele dizia durante a campanha que jamais se juntaria. Porque ele chegou à conclusão de que ou se junta, ou se juntava, ou iam botar para fora. Como aconteceu com Fernando Collor de Mello, como aconteceu com Dilma Rousseff. Foi isso que ocorreu com Jair Bolsonaro. Mas sobre esse assunto, meu amigo e minha amiga, eu quero falar esse e outros assuntos da seara política, então logo vocês acompanhem a coluna de hoje, apresentada no meio-dia na Itararé, programa que vem sendo apresentado, vem sendo comandado pelo companheiro Anchieta Araújo. Isso é para você se situar no que eu disse, e depois a gente fazer a introdução dos outros assuntos aqui.
Ouçam então a coluna de hoje no meio-dia na Itararé. Chegando Paulo Roberto com as notícias da política. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Alô, meus amigos. A Paraíba outra vez ganha as manchetes nacionais e dessa vez também as manchetes internacionais por causa desse absurdo que aconteceu na cidade de Lucena em relação à vacinação das crianças. E tudo isso acontece por causa da desinformação. A pessoa bem informada não passa por essas situações. Hoje não é bem informado quem não quer. O fato é que ainda existem bons programas de televisão para ser assistidos e bons programas de rádio para ser ouvidos, onde as pessoas podem saber o que está acontecendo no mundo. A disputa pelo Senado esse ano na Paraíba tem nuances bem interessantes e alguns eleitores ainda não compreendem porque dessa vez nós só vamos escolher um senador por cada estado, por cada unidade federativa. É que no Senado nós temos 81 senadores. Um terço de 81 são 27. Então, numa eleição, você escolhe 2 terços, foi o caso da eleição passada, e na outra eleição você escolhe 1 terço. É dessa forma. Então, nesse ano de 2022, será escolhido 1 terço do Senado, ou seja, 27, e cada estado manda 1. Na próxima eleição, lá para 2026, aí você terá outra vez a oportunidade de escolher 2 senadores. A disputa aqui tem nuances interessantes, porque Aguinaldo Ribeiro trabalha no seu estilo calado, silencioso, mas muito atuante nos bastidores. Bruno Roberto, que também é pré-candidato, está meio que caladão também. Agora, Efraim Filho não. Efraim movimenta-se, dá entrevistas, fala, faz contatos e bota o bloco na rua muito mais cedo do que os demais. Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande, e a secretária que é vereadora de Campina Grande, licenciada Eva Gouveia, voltaram a trabalhar e a trabalhar muito, agindo e visitando vários pontos do estado da Paraíba, fazendo contatos com lideranças políticas, prefeitos, vereadores, pré-candidatos a deputado, tudo com o objetivo de organizar uma força política que provavelmente vai fazer parte do staff na tentativa de reeleição do governador João Azevedo. Final de semana passado, Romero girou bastante com a Eva, sobretudo naquela região ali do Vale do Mamanguape, onde muitos contatos foram feitos. E a pergunta de hoje, Anchieta, dos nossos telespectadores, vem em relação à inflação. Uma telespectadora pergunta: essa inflação que voltou com força aqui no Brasil vai seguir por muito tempo? Nós não sabemos. O que eu posso dizer é que, não sou economista, esse é assunto para o doutor Arlindo Almeida, mas o que eu posso dizer é que a inflação voltou com força no mundo todo. Nos Estados Unidos, nós estamos tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. É muita coisa. Tudo bem, eu sei. Nós estamos no Brasil e devemos nos preocupar com a nossa casa. Mas isso, atualmente, é um fenômeno mundial. Boa tarde a todos, felicidades. Voltamos a nos encontrar amanhã aqui no meio-dia na Itararé. Esse foi o papo de hoje, portanto, na televisão Itararé. E para complementar, eu preciso dizer a vocês o seguinte: eu gosto de ler, de estudar, de acompanhar o que está acontecendo. Insisto em dizer isso para ter condição de passar aqui para vocês. O barril de petróleo atingiu hoje 87 dólares. 87 dólares. É o mais alto preço em 5 anos. Essa é uma das explicações para o aumento constante dos combustíveis aqui no Brasil. O problema aqui é que o que a gente ganha não acompanha nessa mesma velocidade. Nos Estados Unidos está subindo também o combustível, outros produtos a mesma coisa, carro, alimento, só que você compra em dólar porque ganha em dólar. E aqui você ganha em real para pagar o preço do dólar. Veja que diferença. 6-1. Eis a questão. Olha, um amigo me mandou a semana passada, você encontra também o chamado galão de água mineral nos Estados Unidos, o garrafão como a gente tem aqui, mas é muito raro. Lá é mais garrafa de 2 litros, garrafa de 1 litro e as garrafinhas pequenas como a gente tem aqui, garrafinha PET, ele é transparente de meio litro.
Você compra 48 garrafinhas de água mineral, um pacote, aquele que vem enrolado com plástico transparente, aquele plástico duro, mesmo que vem às vezes cerveja, que vem outras coisas aí embaladas, ou o próprio refrigerante, 48 garrafinhas de meio litro de água mineral por $3. É como se a gente comprasse aqui 48 garrafinhas d'água por R$3. E você chega num semáforo desse aí, a pessoa está vendendo uma garrafinha por R$2. Vocês estão vendo a diferença, a discrepância? Então, as coisas lá, o custo de vida é alto se você for para os Estados Unidos levando real para pagar com real. Mas se você vive lá e ganha em dólar, não tem problema nenhum. Um carro que aqui custa R$250 mil, por exemplo, que vem de lá você compra por $30 mil, $40 mil. É como a gente comprasse aqui por R$40 mil o carro. Então é preciso entender essas coisas. O fenômeno é mundial. Agora, a sacanagem que esse povo faz com o Brasil é nesse sentido. É de dolarizar um produto que todos nós vamos comprar pagando em real, uma moeda que hoje é desvalorizada quase na base de 1 para 6. Você precisa de R$6 para comprar $1. Eis a questão. Tem gente que não entende, que não estuda, que não sabe explicar, e outros não querem entender, mas isso aí, independente de quem esteja no poder, pode ser Paulo Roberto amanhã, Emanuel Erivan, Gildo Lima do Nascimento, Araújo Neto, Wilson Siqueira, essa conjuntura vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Essa é a grande questão, esse é o grande problema do Brasil. Maior inflação em 40 anos nos Estados Unidos. 40 anos. São 7h03 na Paraíba, 7h03. Eu vou complementar aqui esse intervalozinho e volto com os assuntos da política, essa história de Bolsonaro, que eu quero concluir, e também falar um pouco sobre a política local. Isso é bem rapidinho, você não sai daí. Paulinho Roberto volta já já. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Chegou aqui uma mensagem de Evandro Lima, mais uma, ele diz assim: Roberto Jefferson mexeu com a honra dos ministros e aí o bicho pegou. Era para ele estar bem caladinho. Tudo bem, concordo com você. E quem está mexendo com a honra do presidente da República? Não tem uma Ave Maria de penitência, não tem um Pai Nosso, não tem uma oração do anjo da guarda de penitência. Entenderam o que é que eu questiono? Quer dizer, sobre o ministro do Supremo, não é para você está, meus amigos, fazendo acusações gratuitas, não é para você faltar com respeito a ninguém e muito menos às autoridades. Concordo. Ninguém deve agir assim. Devemos respeitar as pessoas. Agora, com o presidente você esculhamba todinho, tudo que é rede social. É bandido, é ladrão, é miliciano, é não sei o quê, não dá nada. Aí o ministro, se você disser que a careca de Alexandre Moraes hoje está brilhando, vai preso. É isso que eu questiono, apenas isso. Manuel Messias Lopes, boa noite. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O povo hoje, o povo que eu digo é força de expressão, algumas pessoas usam as redes sociais para chamar prefeito de ladrão, vereador de bandido, governador de corrupto e não sei o quê, presidente da República, dizem o diabo todo dia, falam isso, falam entram na intimidade, falam da mulher, dos filhos, não tem nada, pode falar. Agora, ministro do Supremo, se disser qualquer coisa, é jaula na hora. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vencer Autêntico.
Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 7h07 na Paraíba. 19h07 agora. Também teve um juiz hoje, eu não sei se foi de Brasília, do Rio de Janeiro, que ele proibiu o presidente da República de pronunciar determinadas palavras. Essa palavra aqui o senhor não pode dizer. Essa aqui pode, essa aqui não pode. Em relação à palavra que ele proibiu o presidente de pronunciar, eu não quero falar aqui, eu também não concordo não, mas espera aí, você não poderia dizer o que você quer? E não sei, não está muito restrito o negócio para esse homem não. Eu fico imaginando o seguinte, veja só, nós teremos eleições esse ano. Ninguém pode garantir que alguém já está eleito presidente da República. Isso não existe. Você imagina se Bolsonaro for reeleito, como é que vai ser o tirinete? Porque o homem no mandato está assim se for para 2, hein? Eu não sei não, honesto e sinceramente. Eu vou dizer uma coisa, deixa eu ver, Collor de Mello, o Michel Temer não, é meio rola beba, Dilma nem pensar, quem mais atrás? Fernando Henrique Cardoso, como é que eu diria, meu Deus, Fidalgo, né? Poliglota, mas vamos botar em Collor de Mello, pronto. Eu queria ver Collor de Mello, presidente da República, e sair uma decisão dessa, para ver o que era que ele diria na imprensa, para onde ele mandava esse autor dessa decisão. Eu não sei não, eu acho que a roda grande entrou na pequena, você não concorda não? Ao mesmo tempo eu fico imaginando por aqui. Já imaginou-se quando Cássio Cunha Lima, eu falo sempre Cássio porque eu conheço o estilo Cássio Cunha Lima de se posicionar enquanto gestor, porque foi prefeito de Campinas 3 vezes, né? Foi governador eleito e reeleito. Eu queria mesmo ver, sair uma decisão dessa em relação a Cássio, quando ele fosse governador, para ver a resposta que ele dava. Dizem que lá atrás o velhinho João Agripino era tampa. João Agripino não tinha medo de nada nem de ninguém. Mas hoje em dia é difícil, né? Homens assim, destemidos. Vital do Rego, estilo de Vital. Porque cada pessoa tem o seu estilo, não é? Uns vão mais na diplomacia, vão mais de uma linguagem branda. Antônio Josivaldo, boa noite. E outros vão logo na cacetada. Sei não, viu? O negócio está virado aqui no Brasil. Olha, é por isso, eu não faço distinção de quem é, de quem não é, de que partido é, de que grupo político é. Eu não tenho isso comigo. É por isso que eu tirei o chapéu. Foi por isso, colocando o verbo no tempo certo, que eu tirei o chapéu lá atrás para Renan Calheiros. Não gosto de Renan Calheiros, nunca me fez mal. Eu nunca estive com o Renan pessoalmente. Um jeito dele de fazer política eu reprovo, entendeu? Não é uma figura com a qual eu tenho a menor simpatia. Agora, aquele gesto dele
Aquele ali foi histórico. Se ele fizesse aquilo, meu amigo, 10 vezes eu ia tirar o chapéu 10 vezes e aplaudir 10 vezes. Lembra do que foi, não? Remember, bem rapidinho. Ele era presidente do Senado brasileiro e o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Outro dia tinha um colega de rádio dizendo que o presidente da Câmara era o presidente do Congresso. Esse povo que se mete a falar sobre política e fazer programa político sem saber de nada, né? Mas é outra história. Aí Renan era presidente do Senado e do Congresso. Virou réu num processo que tramitava lá no Supremo Tribunal Federal. Foi denunciado e a denúncia foi aceita e ele virou réu. Não interessa agora que processo foi. Aí o ministro Marco Aurélio Mello, que agora já é aposentado, interpretou que veja só, se o presidente da República vira réu, se não sei quem lá vira réu, ou se a Constituição diz que virando réu tem que ser afastado do cargo, ele interpretou, embora não esteja escrito na Constituição, que se o presidente do Congresso também virasse réu, tinha que ser afastado. Não está escrito, ele entendeu, ele botou na cabeça. O ministro Marco Aurélio Mello ficava assim, né, naquele mundo assim, meio que fazendo divagações, e pronto. Aí mandou um recado para Renan Calheiros, eu não sei se mandou um emissário oficialmente, com um ofício, alguma coisa, ou mandou de boca, né? Como dizia Pedrinho Cangula quando jogava aqui no Campinense, ou mandou vocalmente. Aí alguém chegou lá e disse: presidente, senador, o ministro Marco Aurélio Mello disse que o senhor se afastasse da presidência do Senado e do Congresso, porque o senhor virou réu e não pode mais ficar aqui não. Aí Renan disse: e ele tirou isso de onde? Ele disse: não, ele disse que se vale para presidente da República, vale para o senhor também, tem que sair. Aí Renan olhou assim e disse: olha, diga ao ministro que sente na cadeira dele, fique lá sentado, vá fazer o julgamento dele, que eu nunca fui lá dizer como é que ele deve julgar alguma coisa. Agora daqui eu não saio não. Eu sou presidente desta cabeça de porco. Isso não está escrito em lugar nenhum. Eu não saio. Diga a ele que venha me tirar. Pronto. Ficou. Não saiu. Ficou. E o ministro ficou com a cara mexendo. Por isso que eu tirei o chapéu para Renan Calheiros naquela oportunidade. Falta gente com decisões assim no Brasil de hoje. Não de insubordinação, não de desobediência às leis, não é isso. Não de desobediência civil. Não, é que quando alguém quiser inventar uma lei que não existe, aí você manda ficar no seu lugar e acabou a história. E aí um juiz disse que Bolsonaro, não é para falar a palavra que ele falou em relação aos doentes de hanseníase, uma palavra que se usava lá atrás, né, para identificar essa doença. Aí não sei se Bolsonaro agora vai. O outro deu 10 dias, não sei para quê, o outro dá 5 dias, a uma ministra dá 2 dias, está desse jeito. Não sabe não onde é que vai parar esse negócio. Você imagina se esse homem for reeleito. Como é que vai ser para governar? Porque hoje, o dia inteiro na Globo News foi o seguinte: o papo, cada dia eles escolhem, né, um tema assim para arrochar o nó. Aí o tema de hoje foi assim: o próximo governante vai ter que reconstruir as instituições, reconstruir o Brasil. Quer dizer, eles já sabem que nós teremos um outro governante. Antes, meu amigo, 10 meses antes da eleição acontecer. Não é interessante isso? Você não pode dizer que Lula está eleito, nem que Jair Bolsonaro vai ser reeleito. Podem surgir fatos novos. Lula pode morrer amanhã, Bolsonaro daqui a 10 dias. Um nome que nem hoje é lembrado por ninguém, pode nem estar na lista aí, pode surgir, pode se candidatar e pode ganhar. Não é assim. O presidente Bolsonaro foi proibido de usar uma palavra que designa a hanseníase por um juiz da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, doutor Fábio Teneblar. Fábio Teneblar. Ele deferiu parcialmente um pedido feito pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Na sentença, o juiz disse que Bolsonaro não pode mais pronunciar essa palavra não. Cada vez que disser tem que pagar R$50 mil. Ou qualquer outro membro representante da União Federal que usar esse termo.
Eita, não obedeça não para ver o que é que acontece. Você já viu isso antes em relação a outro presidente da República? O cara chega para Fernando Henrique, presidente, o juiz ali está dizendo que o senhor não fale mais em francês, não. Ah, João Agripino, presidente do Brasil, só um dia. Olha, as autoridades estão pedindo, e especialmente, minha gente, o laboratório Pfizer, aquela vacina de adulto que foi aplicada nas crianças em Lucena, na cidade de Lucena, foi vacina fabricada pela Pfizer. E o laboratório está recomendando que essas crianças sejam acompanhadas em todos os seus sinais vitais. Porque a dose foi tripla, né? A dose de vacina para criança é 1/3 da vacina de adulto. Ali tem o seguinte, tem o fato de ter aplicado a dose de adulto na criança, tem o fato do pessoal ter dito que a vacina estava vencida, e tem o fato já comprovado da vacina não ter sido acondicionada na temperatura adequada. Vocês estão entendendo? Se a vacina não ficar numa temperatura de tantos a tantos graus, ela perde sua eficácia. Então ali é tudo desmantelado. Agora, num país sério, vocês acham que aquele prefeito ia continuar ali? Que ele está botando a culpa na moça que aplicou. A moça disse que não recebeu treinamento nenhum. Chegaram e empurram esse negócio aí no braço do menino. É um negócio tudo troncho, tudo errado. E a minha cabecinha fica pensando daqui o seguinte, será que aquilo só aconteceu ou só acontece em Lucena? Hein? Com quase 5.600 municípios no Brasil? Eu não sei, honesto e sinceramente eu não sei. O governador do estado, João Azevedo, sancionou a lei orçamentária anual com quase 14 bilhões e 300 milhões de reais. 7h18, 7 horas e 18 minutos. 71% das famílias brasileiras, ou seja, 71 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas, segundo o levantamento que foi divulgado aí pela Serasa, Banco Central e essas instituições todas. É claro que algumas pessoas estão devendo, é normal dever, porque estão pagando em dia as parcelas daquele seu débito, normal. O ruim daí desse número é quem está devendo e não pode pagar com os compromissos atrasados. Aí é terrível. Dever não é pecado nenhum. Eu acho que todos nós temos algum compromisso, né? De maior ou de menor monta. Agora, ruim é quando começa a atrasar os compromissos e não vê perspectiva de pagar. Porque uma coisa é você atrasar porque alguém que lhe deve aqui também não lhe pagou. Aí você acha ruim, mas vai fazer o quê? Vai pagar um jurozinho, uma multa, mas vai receber. Recebe, paga, pronto. Agora, quando você perdeu o emprego ou não tem nada para receber de lugar algum e está devendo e os compromissos vencendo, aí é o X da questão. Esse é que é o grande problema. Para a gente concluir, deixa eu ver se chegou aqui mais alguma mensagem pelo Facebook. Hoje é cada coisa que chega para mim aqui, eu ouvi dizer assim, e Renan diz aqui, eu já falei, né, Luiz? Deixa eu ver se tem aqui, Roberto Leal, daqui a pouco vão proibir o Bolsonaro de comer cuscuz. Não, o negócio virou uma bagunça. Humberto de Campos me dizia que o professor Anésio Leão, que é um dos maiores professores de português, um dos melhores aqui de Campina Grande, que o professor Anésio Leão, ele detestava a palavra esculhambação. Mas eu não encontro outra palavra para classificar isso que está acontecendo no Brasil de hoje. É uma esculhambação. É tudo errado nesse país. Aí, muitas vezes começa errado com as autoridades e isso vai se ramificando para, entendeu? A frasqueira, como dizem os torcedores do ABC do Natal. E se o ministro está fazendo, o que é que eu não faço aqui? E assim vai, né? Imagina só. O que é que eu tenho mais aqui? Sim, aí a pergunta final. Você viu a estreia de Faustão?
e do Big Brother. Olha, Big Brother, eu não perco meu tempo, nem minha energia elétrica, nem vou gastar meus televisores para ver Big Brother. Não vou. De jeito nenhum. Agora, Faustão, eu vi o começo. Quando eu vi, só vi o começo. Quando eu vi o começo, não, a mesma coisa que era na Globo. Não vi nada diferente. Pensei que ia ser um programa diferenciado e tal. Não foi. Botou lá o menino dele, o filho dele também, para fazer zoada, dar grito para lá e para cá, um cabeludinho. E pronto. Aí depois eu voltei, estava Alexandre Pires, o cara que era do Só Para Contrariar, SPC, e cantando com o Seu Jorge. Seu Jorge com macacão amarelo e Alexandre Pires com macacão branco. E a menina, agora as meninas são balé do Faustão, estava lá, caprichadas. Aí eu digo, não, é a mesma coisa da Globo. Não vi nada de novidade, um quadro diferente, não vi. Não gostei. Pensei que houvesse diferença, mas para quem gosta, né, vai ser toda noite, viu? Segunda a sexta, pode esperar. E Big Brother, Paulinho Roberto não assiste. Isso é um assunto para o catedrático Araújo Neto, e Araújo Neto assiste por causa daquelas meninas que vão para lá, né? Vou pedir que ele me faça um relatório da estreia para ver como foi, viu, Jovita Maranhão? Você pode perguntar também aí para Araújo como é que foi esse negócio, que eu não vou perder meu tempo com aquilo de jeito nenhum. São 7h22, chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu lembrando que jamais teremos outra terça-feira, 18 de dezembro de 2022, porque cada dia é único. Espero que vocês estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 18 do ano e ao seu final, logo mais à meia-noite, faltarão 347 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Em seguida, a Rádio Camisa 10 vai apresentar uma seleção musical que eu faço no capricho, esperando que vocês gostem, porque é um desfile daquelas canções que as emissoras comerciais hoje em dia já não tocam mais. Marco encontro com vocês amanhã a partir do meio-dia na televisão Itararé, com a coluna Política, e às 18 horas eu pretendo estar de volta com mais um Cidade em Revista. Então, minha gente, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.